e hoje nós vamos falar sobre neuroanatomia, começando sobre o sistema nervoso central. Lembrando que o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal e que eles estão super protegidos, porque no sistema nervoso central é onde tem a maior parte dos corpos dos neurônios. Então eles ficam protegidos pelos ossos. Então o encéfalo fica dentro da cavidade craniana, a medula espinal fica dentro do canal vertebral. Então, além dessa proteção óssea, existe a proteção das meninges. Eu estou aqui na minha mão com o encéfalo e essa estrutura que nós estamos vendo aqui nessa peça, esbranquiçada, é a meninge mais externa, que é a chamada dura mater. Logo abaixo da dura mater existe a meninge aracnoide, que é difícil da gente mostrar nas peças de laboratório, porque quando a gente tira a dura mater ela se arrebenta. E aí, tirando a dura mater, nós temos essa meninge que fica bem fininha, grudadinha no tecido nervoso, que é a pia mater. Entre a aracnoide e a pia mater, a gente tem o chamado espaço subaracnoide, tanto no encéfalo como na medula. O espaço subaracnoide é onde fica circulando o líquido, que é o líquido céfalo-raquidiano, que tem ali principalmente uma função protetora do tecido nervoso. Então, nesta peça aqui, nós vemos a vista dorsal de um encéfalo com a meninge. E lá embaixo, nós temos o tecido nervoso propriamente dito. Aqui nessa peça, ele está recoberto pela pia mater. E nesse corte aqui, nós conseguimos ver que nós temos externamente uma área mais escura, representando a chamada substância cinzenta, que eu tenho em grande quantidade no córtex cerebral. E áreas onde eu tenho regiões mais claras. Então, nas regiões mais claras é onde eu tenho as células da glia e é onde eu tenho os prolongamentos dos neurônios, as outras partes dos neurônios. E os pericários, os corpos celulares, eles ficam localizados em maior quantidade na substância cinzenta. Um dos grandes desafios do estudo do encéfalo é a gente conseguir ver as diferentes regiões nos diferentes ângulos. Então, essa vista aqui é a vista dorsal. O que eu vejo nessa vista dorsal? Eu vejo os hemisférios cerebrais, hemisfério cerebral direito, hemisfério cerebral esquerdo. Eles estão separados por uma fissura que se chama fissura longitudinal. E aqui, mais caudalmente, nós temos o cerebelo. Está um pouquinho arrebentado, mas eu tenho o cerebelo aqui. O cerebelo é separado dos hemisférios cerebrais por uma outra fissura, que se chama fissura transversa ou transversal. E essa porção aqui, que a gente está vendo caudal ao cerebelo, já é medula espinal. Os hemisférios cerebrais, eles são separados por essa fissura até, e aqui a gente tem um corte mediano, né? Eles estão separados até aqui nessa região, que é a região do corpo caloso. O corpo caloso, ele é então o primeiro contato entre os hemisférios direito e esquerdo. Os hemisférios cerebrais, eles fazem parte do chamado telencéfalo. E o que nós temos nos hemisférios? Nós temos os giros, que são, que os meus alunos brincam que são as minhoquinhas, e os sulcos, que são os espaços que ficam entre os giros. O encéfalo, ele apresenta algumas cavidades, que são os ventrículos encefálicos. E no telencéfalo nós temos dois ventrículos laterais. Ventrículo lateral direito, que é esse que nós estamos vendo aqui, e do outro lado estaria o ventrículo lateral esquerdo. Então aqui nós estamos vendo novamente o corpo caloso. Aí tem uma película que nessa peça a gente não vê mais, que é o septo pelúcido. E aí lá dentro nós temos os ventrículos laterais direito e esquerdo, aonde a gente tem líquido.